O tempo, dizem, é um rio que corre incessante, levando consigo memórias e destinos. Mas, para Caio, o tempo não era um fluxo, era uma prisão. Ele vivia em Porto Alegre, uma cidade onde o concreto das ruas e o céu pesado pareciam sufocar a alma. Havia uma noite que ele não conseguia esquecer. Uma noite que manchava sua mente como tinta que nunca seca. Foi aquela noite que ele perdeu alguém. Como? Ele mesmo não sabia explicar com clareza, pois as memórias se emaranhavam como galhos secos. Apenas sentia o peso, a dor e, em algum momento, o desespero o consumiu. Ele ouviu falar de um ritual capaz de apagar memórias. Não era algo que pessoas racionais acreditassem, mas ele não era mais racional. A busca pelo esquecimento o levou a um homem que o guiou a uma casa em ruínas na periferia da cidade. O local cheirava a mofo e algo metálico. As janelas estavam lacradas com tábuas, mas o vento parecia murmurar entre as frestas. Caio não hesitou. Ele bebeu o líquido prateado sem questionar, sentindo uma queimadura que atravessava sua garganta e um frio que o congelava por dentro. Quando saiu da casa, o mundo parecia o mesmo, mas algo havia mudado. Os primeiros dias foram estranhamente silenciosos. A memória que o perseguia por anos parecia ter sido arrancada de sua mente como uma erva daninha. Ele não conseguia mais lembrar o rosto da pessoa que perdera, nem a sensação de culpa que o consumia. Mas o silêncio não trouxe paz. Havia algo de vazio na ausência. Tudo ao seu redor parecia apagado. As cores da cidade estavam desbotadas, como uma fotografia antiga. Os sons de trânsito e das conversas nas ruas pareciam abafados, como se ele estivesse submerso. Então, começaram as anomalias. O relógio de sua sala marcava horas que não faziam sentido. Suas plantas murchavam mesmo sendo regadas. Ele começou a perceber vultos no canto dos olhos, mas, ao virar a cabeça, não havia nada. À noite, a sensação de estar sendo observado era insuportável. Ele acordava com um suor frio, colando o lençol ao corpo, sem saber por quê. Um dia, ao olhar para o espelho do banheiro, viu algo impossível. Seu reflexo o encarava com um sorriso sutil que ele não fazia. O reflexo parecia mais vivo do que ele próprio. Ele saiu correndo, mas o reflexo permaneceu ali, assistindo enquanto ele desaparecia pelo corredor. Na terceira noite, após o ritual, Caio acordou sobressaltado, com a sensação de que não estava sozinho. O ar estava pesado e um cheiro de ferro
invadia o quarto. As paredes pareciam mais próximas do que deveriam. Ele se levantou para beber água, mas, ao passar pelo corredor, viu uma sombra projetada na parede. Não era a sua, era alta, deformada, com braços longos demais e uma cabeça inclinada de maneira antinatural. Ele congelou, mas a sombra se moveu, como se percebesse sua excitação. Ele correu para a cozinha, trancando-se ali. Quando reuniu coragem para abrir a porta, tudo parecia normal, exceto por uma marca de mão no chão do corredor. Uma marca grande demais para ser humana. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar as coisas, mas então as fotografias começaram a mudar. Em todas as imagens, ele parecia cada vez mais apagado, enquanto uma figura sombria surgia ao seu lado. Aquela coisa tinha olhos que brilhavam de um jeito opaco, como se fossem esferas de vidro vazio. Cada foto era uma nova facada em sua sanidade. Na sexta noite, Caio sentiu que estava perto de perder a razão. Ao acordar, encontrou marcas de arranhões na madeira de sua cabeceira, como se algo tivesse estado ali. No espelho do quarto, a criatura se revelou por completo. Era ele, mas não era. A pele era translúcida e as veias pulsavam como uma luz azul, como se algo radioativo queimasse dentro dela. Os olhos eram fundos e o sorriso, aquele sorriso era de algo que sabia que tinha poder. Você me deixou para trás, disse a criatura com uma voz que parecia vir de dentro da própria mente de Caio. Ele tentou gritar, mas o som não saiu. A criatura não fez mais nada, além de ficar parada, observando-o com uma intensidade que parecia arrancar pedaços de sua alma. O ar ao redor parecia vibrar, e quando ele piscou, a criatura desapareceu, mas o eco de sua presença ficou. Aquela noite foi a última vez que ele conseguiu dormir. Na semana seguinte, Caio percebeu que não podia mais fugir. A criatura o seguia onde quer que fosse, no reflexo das vitrines, no vidro do ônibus, até nas poças de água da chuva. Ele via seus próprios olhos deformados, observando de dentro de cada superfície reflexiva. Então, começou a perder pedaços de sua vida. Ele tentou conversar com um colega de trabalho, mas o homem olhou para ele como se fosse um estranho. No banco, seu nome não estava mais registrado. No mercado, o caixa não o reconhecia. Caio começou a ouvir seu nome sussurrando por vozes invisíveis. Em casa, o telefone tocava, mas do outro lado da linha havia apenas respirações pesadas. Na última vez que tentou confrontar a criatura, ela sorriu com um prazer doentio. Você não pertence mais a este lugar, disse. Agora eu sou você. E naquele momento, Caio sentiu a essência de sua alma ser arrancada, como se algo estivesse puxando suas entranhas para fora. O que restou de Caio era apenas um vazio. Ele se tornou um espectro
centro em sua própria vida. Tentava falar com as pessoas, mas ninguém o ouvia. Ao tocar nos objetos, eles pareciam se dissolver como fumaça. E então ele viu a criatura, sua cópia, vivendo sua vida. Ela falava com seus amigos, ocupava seu apartamento, até mesmo usava suas roupas favoritas. Mas não era ele. Era algo mais vivo, mais intenso, mais faminto. Caio tentou lutar contra aquilo, mas seu corpo não lhe obedecia mais. Cada tentativa era um fracasso. Cada grito era engolido pelo silêncio. E assim, ele se tornou um observador impotente, condenado a assistir enquanto sua cópia, aquela coisa sem alma, dominava o que antes era sua existência. A morte não chegou como um suspiro tranquilo, mas como uma queda infinita. Caio sentiu sua consciência se desintegrar lentamente, como se estivesse sendo mastigado por dentes invisíveis. A cada momento, partes de sua mente eram arrancadas, deixando para trás um vazio pulsante. Ele tentou agarrar qualquer resquício de si mesmo, mas suas memórias estavam fragmentadas, suas emoções diluídas. A criatura, agora totalmente materializada em seu lugar, parecia mais viva do que ele jamais fora. Caio, por outro lado, era um nada, um eco que oscilava entre a existência e o esquecimento. Quando finalmente seu coração parou de bater, ele não encontrou paz. Encontrou um abismo sem fim, onde sussurros da criatura eram a única coisa que restava, ecoando pela eternidade. Você tentou fugir, agora eu sou o que sobrou. Seu corpo foi encontrado dias depois em seu apartamento. Estava pálido, os olhos vidrados e a expressão congelada em uma máscara de terror absoluto. Os vizinhos juraram ouvir passos dentro da casa, mesmo depois que ele foi levado. Alguns disseram que às vezes, ao passar pela porta de entrada, sentiam algo os observando, mas ninguém se atrevia a entrar. A cidade seguiu seu curso e a vida de Caio foi apagada, como se nunca tivesse existido. Mas o que o substituiu, isso nunca foi embora. E agora, talvez esteja esperando por outro vazio para preencher.